Você sabe como legalizar, regularizar uma atividade de mineração? Para você fazer isso, a primeira coisa que você tem que aprender são os regimes de aproveitamento, que é o que a gente vai tratar neste vídeo. Meu nome é Julieta Calegari, eu sou engenheira de Minas, seja muito bem-vinda ao meu canal. Bem, vamos lá. O que são os regimes de aproveitamento? Os regimes de aproveitamento são procedimentos administrativos com determinadas fases e tudo mais que têm o objetivo de você obter um título minerário. Você precisa de um título minerário para realizar a pesquisa ou a lavra de bens minerais. Então, o primeiro passo para você que quer licenciar aí uma atividade de mineração é conhecer os regimes de aproveitamento, que nada mais são do que procedimentos, administrativos. Por que administrativos? Porque ocorrem no âmbito da administração pública, Ocorrem lá na ANM, que é a Agência Nacional de Mineração. O que esses regimes de aproveitamento definem? Eles definem quem pode realizar aquela atividade, lembrando que aqui a gente está falando, de pesquisa e também da lavra, de bens minerais. Quando que isso pode acontecer? O quando aqui, seria com relação aos prazos, se é um título que vai ter um prazo, se não vai ter, como que vai ser isso? Os regimes também definem onde isso pode acontecer, se tem alguns locais aí que tem restrição, tá certo? Isso também é definido aí pelos regimes de aproveitamento. E como que isso vai acontecer? Ou seja, quais são as regras e prazos específicos para aquele regime? Então, o primeiro passo, antes de eu fazer um requerimento lá na ANM, é eu saber para qual regime eu vou fazer este requerimento. E para eu definir para qual regime eu vou fazer este requerimento, eu tenho que conhecer os regimes de aproveitamento. E o que ocorre com os regimes de aproveitamento? Tem o regime, que é o regime de autorização / concessão, porque são dois regimes dentro de um só. Fica tranquilo que eu vou explicar isso para você com mais detalhes, tá? Que é o regime mais comum, tá? Quando você vai fazer um requerimento de pesquisa, muita gente aí conhece o requerimento de pesquisa, é porque você está falando dos regimes de autorização e concessão. Existe também o regime de licenciamento, também conhecido como registro de licença, que é utilizado para alguns minerais específicos, tá certo? Os regimes de autorização e concessão, eles são os mais comuns, que podem ser utilizados aí para todos os minerais, com pequenas exceções, tá? Essas exceções são os minerais que estão sobre o regime de monopolização, que a gente nem vai falar desse vídeo, que que só a União pode fazer o aproveitamento, por assim dizer, desses bens minerais, que é o caso, por exemplo, dos minerais radioativos. Então, os regimes de autorização e concessão é o regime mais comum, o regime geral é também o mais completo e o mais complexo, tá? Então, para todos os bens minerais, você pode usar o regime de autorização e concessão. Os outros, eles são exceções, tá? Mas dependendo do seu caso, vai ser melhor você optar por outro regime, como, por exemplo, o regime de licenciamento ou registro de licença. Quais são as restrições desse regime? Principalmente as substâncias, tá? Que eu vou falar também melhor neste vídeo. O outro regime, também muito conhecido, é o regime de PLG, que é o de permissão de lavra garimpeira. Como o próprio nome diz, ele também é um regime mais restrito, em que você só pode utilizar se você tiver um bem mineral garimpável, ok? E existe também o regime que a gente chama de registro de extração, que é utilizado exclusivamente pela administração pública, como, por exemplo, uma prefeitura aí que deseja, por exemplo, tirar saibro e tudo mais para fazer manutenção de estradas. Ela também pode fazer isso, fazer extração dos bens minerais para esse fim, mas ela também precisa lá de um título na ANM, que seria aí esse registro de extração. Então, vamos falar um pouco sobre cada regime, Vou dar aqui a visão geral de cada regime
para que você vá entendendo aí como que funciona isso lá na ANM. Então, você já sabe, antes de você fazer o seu requerimento, você precisa definir qual regime. Então, aqui a gente vai aprender regime de autorização e concessão, que são dois regimes dentro de um só. A gente vai aprender o regime de licenciamento, também chamado registro de licença. A gente vai aprender o regime de PLG, que é o de permissão de lavra garimpeira, e também o registro de extração. Vamos começar pelos regimes de autorização e concessão. Então, como eu falei, eles podem ser utilizados para praticamente todas as substâncias, exceto aquelas lá do regime de monopolização, conforme eu falei no início do vídeo. É o regime mais comum justamente por causa disso, tá? Não tem aí muitas restrições, exceto dessas substâncias, tá certo? E são dois regimes em um só. Por que isso? Porque quando você vai olhar a atividade de mineração, qual que é a lógica? Vamos pensar assim. Eu quero extrair um bem mineral. Qual que é o primeiro passo? É conhecer este bem mineral. Eu preciso saber o que tem na minha área, quanto tem, se de fato eu consigo aproveitar, como que seria ali a minha lavra. Então, se você olhar a lógica aí da atividade de mineração, o que você precisa antes de iniciar uma lavra? Você precisa de uma pesquisa mineral. Então, por isso que esses regimes, de autorização e concessão são os mais completos, porque eles respeitam, por assim dizer, essa lógica aí da atividade de mineração, que é primeiro existir a fase de pesquisa, em que você conhece, você determina o seu bem mineral, faz seus testes, seus estudos, para saber a quantidade que tem lá, o teor, se for o caso, e depois você parte para a parte de lavra, que é lá no regime de concessão. Então, esses regimes, de autorização e concessão, um precede o outro. O regime de autorização precede o de concessão. O regime de autorização é o regime de autorização de pesquisa. Então, quando eu faço o meu requerimento de pesquisa e obtenho o meu título, que é o meu alvará de pesquisa, eu estou ali no meu regime de autorização e eu estou autorizado a pesquisar aquela área, fazer a pesquisa mineral daquela área. E aí, então, eu realizo a pesquisa, informo aí esses dados de pesquisa ANM e depois eu posso entrar no meu regime de concessão, que é o regime de concessão de lavra, no qual eu vou poder aí realizar a minha atividade de lavra em si, tá certo? É neste regime, na verdade no regime de autorização, que existe o que a gente conhece como guia de utilização. Isso aqui tem que ficar muito claro para você, porque eu sei que é comum, às vezes, você ouvir o termo guia de utilização e não sabe exatamente o que é. Veja, como eu disse, a lógica da atividade de mineração é primeiro você realizar a pesquisa e depois você realizar a lavra. Mas vamos supor que você tem uma determinada área, um determinado aí processo minerário. Você iniciou a sua pesquisa e até você obter a sua concessão de lavra pode demorar um tempo. Ou então se você pudesse começar já a extração desses bens minerais, mesmo na fase de pesquisa, você poderia aí, por exemplo, viabilizar a sua pesquisa e também conhecer melhor o bem mineral que está ali. Foram por esses e por outros motivos que foi criada então a chamada Guia de Utilização, que é um documento que permite em caráter excepcional a lavra dos bens minerais antes da concessão de lavra. Então, retomando, estamos falando aqui dos regimes de autorização e concessão, em que primeiro eu tenho o regime de autorização de pesquisa e depois, seguindo aí, a vida do meu processo, eu vou ter então a minha concessão de lavra. No entanto, se eu quiser, e eu tenho que justificar lá para a ANM, fazer o meu projeto, justificar o porquê eu quero a guia de utilização, eu posso então requerer essa guia de utilização, que é esse documento que vai me permitir então fazer a extração dos bens minerais antes da concessão de lavra, tá certo? Então, quando você ouvir o termo, ou ver aí uma guia de utilização, saiba
Estamos falando dos regimes de autorização barra concessão. O próximo regime que a gente vai falar é o regime de licenciamento, também chamado de registro de licença. Esse regime, ele tem uma lei específica, que é a Lei 6567 de 1978. Ela foi alterada, em 2020, tiveram umas alterações aí com relação às substâncias, mas permanece a mesma lei, que é essa Lei 6567 de 1978. Se você digitar aí no Google, você acha facilmente essa lei para você consultar, tá? Essa lei, ela traz lá as regras, com relação ao regime de licenciamento. E como eu disse, ao contrário lá dos regimes de autorização, que é para praticamente todos os bens minerais, no regime de licenciamento existem restrições com relação às substâncias, Então, esse regime é muito utilizado para materiais de aplicação imediata na construção civil, como brita, areia, saibro e tudo mais. É também utilizado para extrair rochas, para utilizar como paralelepípedo. As rochas ornamentais foram incluídas aí nesse regime em 2020. Argilas para indústrias diversas você também pode extrair pelo regime de licenciamento, e também carbonatos de cálcio e magnésio para indústrias diversas, tá? Então, o regime de licenciamento, ele tem essa restrição com relação às substâncias. A vantagem do regime de licenciamento é o seguinte: se entendeu, que nem todos os bens minerais, por suas próprias características, pela própria natureza, até mesmo uso, eu não preciso necessariamente fazer uma pesquisa mineral antes de iniciar a minha lavra, tá? Então, no regime de licenciamento, quando você faz esse requerimento e obtém o seu título, você já está autorizado a lavrar, desde que, logicamente, você tenha aí a sua licença ambiental, tá certo? Mas estamos falando aqui exclusivamente no âmbito da ANM, tá? Então, esse regime, a vantagem dele é essa, Enquanto lá no regime de autorização e concessão, eu tenho primeiro a fase de pesquisa, só depois a concessão de lavra, por mais que eu possa obter a minha guia de utilização, aqui no regime de licenciamento, ele tem aí um custo menor para eu fazer o meu requerimento e geralmente também eu inicio aí a minha lavra mais rapidamente. Bem, vimos então os regimes de autorização e concessão, que a gente sempre fala deles juntos, porque apesar de serem dois regimes, autorização de pesquisa e concessão de lavra, um precede o outro, então eles estão presentes ali, na vida do processo minerário, então falamos deles e falamos também do regime de licenciamento, que é conhecido também como registro de licença. E agora a gente vai falar do regime de PLG, que é a permissão de lavra garimpeira. Como eu já expliquei no começo do vídeo, os regimes de autorização e concessão são os mais comuns porque são aplicáveis aí a praticamente todas as substâncias, e os outros regimes terão aí suas restrições, seja com relação à substância, seja com relação ao tamanho da área, seja com relação a quem pode utilizar esse regime, que é o que acontece aqui no nosso regime de PLG, permissão de lavra garimpeira. Assim como no regime de licenciamento, ele também não depende de pesquisa mineral. Quando eu faço o meu requerimento de PLG e tenho o meu título de PLG, eu já posso iniciar a minha atividade, tá certo? Só que tem as restrições, como o próprio nome diz, a PLG ela é restrita a minerais garimpáveis, tá? E só pessoas físicas, firmas individuais ou cooperativas, de garimpeiros podem utilizar este regime. Já me perguntaram várias vezes, Julieta, empresa limitada pode requerer PLG? Não pode, a lei é muito clara. Somente pessoa física, firmas individuais ou cooperativas podem utilizar aí o regime de PLG, tá? Então, existem essas restrições, Com relação aos bens minerais, que só podem ser minerais garimpáveis, as principais restrições, são com relação aos bens minerais, só podem ser minerais garimpáveis, e com relação a quem, Quem, lembra lá que eu falei que os regimes definem quem, como, onde? Então,
Na PLG existe uma restrição do quem. Quem é esse quem? Quem pode, né? Somente, então, pessoas físicas, firmas individuais ou cooperativas, tá? Essa, então, é a visão geral do regime de PLG, que é o regime de permissão de lavra garimpeira. E, por fim, a gente vai falar do registro de extração. Esse regime ele é muito específico, porque ele tem uma restrição muito grande no quem pode utilizar o registro de extração. Ele é concedido exclusivamente aos órgãos da administração direta ou autarca do Estado. O caso mais comum são prefeituras, né? Na maioria das vezes aí que querem extrair ali um saibro e tudo mais para fazer manutenção de estradas, tá certo? Então, quando uma prefeitura ela quer fazer isso, mas é só particular, só empresa, né? Ou mesmo pessoa física que pode extrair bens minerais. Não, a prefeitura também pode, desde que ela faça o requerimento lá do seu registro de extração junto à ANM. E também há uma restrição aqui com relação às substâncias, tá? Porque o registro de extração permite somente a extração de substâncias de uso imediato na construção civil e o que é extraído pelo registro de extração pode ser utilizado somente em obras públicas executadas pelo próprio órgão, tá? Uma coisa muito importante aqui nesse regime é que é proibida a venda dos bens minerais, a lavra por terceiros ou a transferência para empresas privadas, tá? Então, um órgão, né, como eu falei aqui mais comumente, a prefeitura, se ela tem aí um registro de extração, ela tem que fazer a extração e ela tem que usar tudo que é extraído em obras públicas por ela executadas, tá? Então, existe uma limitação aqui, uma restrição muito grande nesse regime que é o registro de extração, que é para este fim específico, né? Muito provavelmente, quando pensaram nesse regime, pensaram, tá, mas pode ter o caso, né, de algum órgão ali precisar de um bem mineral para utilizar em alguma obra, como que a gente vai fazer? Pois bem, criaram então o registro de extração, que tem aí todas essas limitações, mas ele é muito útil aí nesses casos, tá certo? Bem, então neste vídeo você aprendeu sobre os principais regimes, né, de aproveitamento de bens minerais, é o que é usado aí por 99,9%, não é mesmo, dos bens minerais. Se você ficou com alguma dúvida ou quer deixar algum comentário, fique muito à vontade e também não deixe de dar o seu joinha, o seu like neste vídeo que foi preparado com muito carinho para você, tá? Também compartilhe aí com seus amigos, com seus colegas e com pessoas, né, que precisam aí ou querem saber mais, né, sobre a mineração no país. Um abraço e até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever neste canal. Em algum lugar aí embaixo desse vídeo aí vai ter um sininho. Você clica nesse sininho e aí você vai ser notificado todas as vezes em que tivermos vídeos novos por aqui. Um abraço e até a próxima.